Prezadas e prezados cursistas, olá! Nessa primeira semana da disciplina Filosofia da Ciência, daremos início às análises do livro A Lógica da Pesquisa Científica, de Karl Popper. A primeira coisa a se notar é o pano de fundo da discussão de Popper, isso é, contra o que Popper está escrevendo o seu livro. É importante ter isso em vista porque a formulação de Popper é elaborada em um diálogo crítico direto com a herança da ciência moderna e com as formulações sobre ciência do final do século XIX, mais precisamente, o convencionalismo. Uma terceira referência importante para a teoria de Popper, o positivismo lógico, trataremos mais detalhadamente adiante. Já no início de seu livro, Popper afirma o que é a investigação sobre a lógica da pesquisa científica. Trata-se aqui de uma teoria do método científico. Primeiro, é preciso notar que não se trata de uma investigação sobre as teorias científicas. Isso porque, como veremos mais adiante, as teorias são apenas uma parte da pesquisa científica, do saber científico. E ainda que uma parte fundamental, ela é, por si só, insuficiente para caracterizar sozinha o que é a pesquisa científica. Nossas noções irrefletidas sobre a prática da ciência tendem a compreender a ciência como algo que se reduz exclusivamente às teorias. Além disso, essa investigação sobre a lógica da pesquisa científica não deve dizer respeito exclusivamente ao arranjo formal dos enunciados de uma teoria, ou mesmo dos enunciados do método. Por um lado, ao indicar uma investigação sobre os aspectos lógicos da ciência, Popper quer, de fato, salientar que há um privilégio das determinações formais sobre os conteúdos de uma ciência, mas na medida em que é o método científico que determina esse arranjo formal. Por isso, mais do que decidir como é o método científico adequado e determiná-lo univocamente, ou seja, determinar como ele tem de ser estabelecido, o que Popper salienta é que não há ciência sem método, seja qual for ele. E é preciso escolher qual o método que se irá adotar. Ou seja, escolher entre teorias científicas distintas, escolher entre formas diferentes de se fazer ciência, para Popper, é escolher entre métodos científicos distintos. Já ressalta aqui um problema fundamental para a filosofia de Popper. Para ele, é preciso assegurar um critério de demarcação entre ciência e outros ramos do saber, como arte, metafísica e lógica, por exemplo. Aquelas teorias que cumprirem o que é posto como critério de demarcação serão tomadas como teorias científicas. Aquelas que não cumprir serão tomadas como saberes de outros tipos. Mas é importante ter em vista aqui uma distinção. O critério de demarcação entre aquilo que é ciência e o que não é ciência não é o método científico. O método é um certo arranjo de um conjunto de regras que regularão a ciência, um conjunto de regras que garantirão a operação desse critério de demarcação. As perguntas pelo método, e dito de uma forma ainda melhor, as formas das respostas dadas a essas perguntas sobre o método, evidenciam as atitudes que os diferentes cientistas terão frente às ciências. Por exemplo, um adepto do positivismo lógico daria como resposta, a partir de sua concepção de ciência, que a ciência consiste em um conjunto de enunciados logicamente concatenados. Assim, se parte de enunciados verdadeiros e se obedece às regras de dedução lógica, o que se tem são conjuntos de enunciados necessariamente verdadeiros, o que asseguraria a necessidade das asserções em ciência. No entanto, Popper se oporá a essa formulação, partindo de um outro critério de demarcação entre o que é científico ou não. Assim, para esse autor, o característico da ciência não é a formulação de enunciados necessariamente verdadeiros, logicamente assegurados como tais, mas uma característica fundamental de enunciados científicos é sua possibilidade de serem falseados. Eis o critério de demarcação para Popper, a falseabilidade. Ou seja, ao invés de caracterizar aquilo que a ciência põe, como normalmente entendemos a partir do senso comum, que o saber científico ele é necessário, verdadeiro, universal e, portanto, impossível de ser tomado como falso, de ser refutado, como normalmente entendemos que a ciência tem de operar, a ciência nos fornece conhecimentos seguros, os quais não podemos contestar. O que Popper vai dizer é,
de fato, o que vai caracterizar a investigação científica, o que vai caracterizar o conhecimento científico é a possibilidade desse conhecimento ser refutado, ou seja, das teorias que formulamos em ciência serem consideradas como falsas. Vejamos mais de perto em que consiste esse critério de demarcação. Contra a concepção de ciência herdada dos modernos, é preciso romper com o privilégio da observação sobre a teoria. Para essa concepção da ciência moderna, e quando eu penso aqui em ciência moderna, eu penso no modelo de ciência inaugurado com Francis Bacon e Galileu Galilei, e uma noção de ciência muito próxima da nossa imagem de senso comum sobre a ciência. Para esse tipo de formulação, é preciso, em primeiro lugar, ir aos fatos, sem qualquer determinação da teoria, sem quaisquer juízos preconcebidos. E, a partir disso, induz-se dos casos observados a regra geral que explique esses fatos observados. Claro que essa descrição é um tanto simplista e oferece muito mais um quadro geral da questão do que propriamente uma definição detalhada do que esses autores, a partir do século XVI e XVII, elaborarão em ciência. Basta um contato com os textos de ciência moderna para se verificar que essa formulação é, de fato, nos textos dos autores, muito mais rica do que esse quadro geral que eu acabei de dizer. Portanto, para essa concepção que herdamos da ciência moderna, quando se está diante de duas teorias distintas sobre os mesmos eventos, os fatos devem servir de juízes para que se decida qual das teorias é válida, o que claramente exigiria que se pudesse ter acesso aos fatos sem qualquer determinação teórica anterior. Mas, desde as críticas feitas ao longo do século XIX à maneira como a ciência é concebida e como se deve operar esse tipo de conhecimento, admite-se que é impossível uma tal observação desvencilhada de toda a carga teórica. Qualquer um que realize uma observação o fará balizado por uma experiência pessoal, pelos seus conhecimentos anteriores relativos ao que se observa, ou mesmo por sua experiência afetiva, toda a carga de conhecimentos que ele carrega. Ainda que tal teoria seja depois descartada, ou seja, não é necessário que a teoria que organiza como eu vá observar os fatos seja aquela que eu vá sustentar a partir deles. O que está em jogo aqui é que é impossível se observar qualquer fato sem se colocar de antemão com alguma formulação teórica que determine o que esse fato põe. Sendo assim, é preciso aceitar também que a observação não deve ser o determinante entre duas teorias distintas. Ora, se a observação que deve me permitir escolher entre dois modelos teóricos conflitantes, a única maneira de eu poder utilizar os dados observados como critério para a escolha entre essas duas teorias seria eu poder tomar o dado nele mesmo, sem qualquer determinação teórica vinda de qualquer um desses conjuntos de enunciados que eu tento decidir. Mas é preciso ter um ponto em vista aqui. Não significa de forma alguma que se esteja recusando qualquer papel ou observação em uma ciência. O que está em questão nesse caso é o lugar que a observação pode ter em ciência. Ou seja, o que está em questão para essa crítica feita ao longo do século XIX é: será possível mesmo atribuir esse privilégio à observação frente à teoria? Do ponto de vista lógico, isso significa também um abandono de um procedimento que já estava implícito no que antes descrevemos sobre observação. Esse procedimento é a indução. As observações são sempre de casos particulares. Observa-se uma pedra caindo, observa-se várias pedras caindo, mas jamais alguém vai observar que todas as pedras caem. E a passagem dessas observações particulares para uma regra geral é a indução dessa regra geral que unifica esses casos particulares. O problema aqui é que uma indução jamais pode assegurar a necessidade lógica dos enunciados universais por ela elaborados. O que reencontramos aqui é, novamente, a crítica humeana à indução. Observo que esse corvo é preto, observo que aquele corvo é preto, e verifico que tantas vezes quantas observei corvos, vi que eles são pretos. Daí induz-se a afirmação universal: todos os corvos são pretos. No entanto, nenhuma dessas asserções, este corvo é preto, aquele corvo é preto, todos os corvos que eu vi até hoje eram pretos, nenhuma dessas asserções me assegura que seja logicamente necessária a asserção universal de que todos os corvos sejam pretos.
tenho apenas a garantia de que todos os corvos que observei até hoje são pretos. Se, por um lado, esse problema da indução mostra que é impossível assegurar a necessidade lógica de um enunciado universal por meio de enunciados particulares, como, por exemplo, os enunciados de observação, por outro lado, é possível garantir a falsidade de leis universais a partir de enunciados particulares e garantir isso com necessidade lógica. A asserção universal "todos os cisnes são brancos" é necessariamente falsa, uma vez que eu tenho a asserção verdadeira "isso é um cisne e isso não é branco". É sobre esse ponto que irá operar o falsificacionismo de Popper. Contra a ideia de que o procedimento fundamental da ciência é sua capacidade de provar algo como necessariamente verdadeiro, Popper propõe que o procedimento lógico fundamental para as ciências é aquele que assegura a necessidade da falsidade lógica de um enunciado. Ou seja, se é impossível assegurar a necessidade da verdade de um enunciado universal a partir de enunciados particulares, mas é possível assegurar a falsidade de um enunciado universal a partir desses enunciados particulares, é esse tipo de procedimento que vai me permitir uma vinculação entre enunciados particulares e enunciados universais que minha teoria científica vai exigir. Assim, para Popper, só será considerado como enunciado empírico, como enunciado que cabe à ciência, um enunciado que possa ser falseado. Atenção nesse ponto. Isso não significa dizer que o objetivo da ciência seja produzir enunciados falsos, o que seria um completo disparate. Significa dizer que todo enunciado de uma teoria científica, dos mais universais aos mais particulares, devem admitir que seja logicamente possível que haja um enunciado contraditório a ele. Sempre é logicamente possível o enunciado "isso é um corvo e isso não é preto", bem como o enunciado "existe algo que é corvo e não é preto". Daí já se vê que uma concepção de ciência desse tipo recusará que a ciência se ponha como verdade necessária sobre os eventos por ela descritos, mas deve ser sempre hipotética, uma vez que ela deve ser sempre falseável. Toda teoria deve possuir uma proposição da observação, ou um conjunto delas, que seja logicamente possível, mas inconsistente com a teoria, ou seja, que contradiz o que a teoria põe. Ora, afastada da noção de ciência, essa noção de que ela deve ser posta como uma verdade necessária, como então estabelecer uma teoria científica? Ou seja, de que forma eu posso determinar uma teoria científica e de que forma eu posso escolher entre teorias científicas distintas? Para Popper, o único caminho é por meio de testes. Ou seja, uma teoria científica é válida enquanto não houver uma sentença da observação que falseie o que a teoria põe. Temos então um meio de escolher entre duas teorias distintas. A melhor teoria científica é aquela que mais resistir aos testes. Isso é preciso confrontar exaustivamente as teorias com as observações, e aquela que resistir às observações, ou seja, aquela que não se chocar com algum enunciado particular da observação que a contradiga, será tomada como uma teoria aceita. Sentenças que não podem ser falseadas pela observação não são informativas. As teorias devem declarar como o mundo se comporta, excluindo então eventos logicamente possíveis e comportamentos possíveis às coisas do mundo que de fato não ocorrem. Um enunciado como "choverá ou não choverá amanhã", um enunciado que é uma tautologia, isso é, apenas pela sua forma está assegurada a necessidade da verdade desse enunciado, esse enunciado tautológico informa muito menos sobre o mundo do que o enunciado "choverá amanhã". E esse enunciado exclui, logicamente, o evento possível "não choverá amanhã". Ou seja, o que está em jogo aqui para Popper? A noção vigente até o século XIX, fim do século XIX e começo do século XX era de que uma boa teoria científica tinha de me fornecer, a partir de enunciados irrefutáveis, de enunciados de verdade assegurada, um conjunto de enunciados logicamente verdadeiros. Ou seja, tivesse sua necessidade lógica, a verdade lógica dos seus enunciados necessariamente garantida. O que Popper está querendo dizer é,
Esses enunciados que são logicamente verdadeiros, são necessariamente verdadeiros, como as tautologias, eles nada me informam sobre o mundo. Certo? Porque independente do que aconteça no mundo, eles aceitam qualquer estado de coisas como aquilo que vá validá-los. Os enunciados que declaram algo sobre o mundo são enunciados que restringem eventos no mundo. Como, por exemplo, o enunciado choverá amanhã. Esse enunciado restringe que o evento amanhã não choverá venha a ocorrer. Para Popper, é preciso uma análise puramente lógica das teorias científicas, e essa análise descarta a maneira como as teorias são alteradas ou substituídas. Isso não significa a desconsideração em geral de como as mudanças teóricas se dão, o que seria excluir um aspecto fundamental da ciência. É claro, basta olhar a história da ciência, verificar a prática científica, que reparamos de imediato que as teorias científicas não são as mesmas ao longo do tempo. Então, é impossível ignorar que existem essas mudanças na história da ciência. A ideia que Popper tem aqui significa que a ocasião das mudanças das teorias não são relevantes do ponto de vista da lógica da pesquisa científica. Ou seja, dito de outro modo, um determinado método científico não prevê a criação de um novo método científico. Um primeiro aspecto aqui presente é o papel do próprio método em ciência. Como conjunto de normas que asseguram o que é fazer ciência, o método tem como papel fundamental assegurar o critério de demarcação. Ou seja, ele deve assegurar que todos os enunciados da teoria sejam falseáveis. Disso não decorre que haja apenas um único conjunto dessas normas que pode fazer isso. Mas um determinado método não deve prever o seu fim. Isso seria exigir que um método estipulasse coisas sobre as quais ele mesmo, por definição, não pode regular. Por outro lado, tem-se aqui uma recusa do psicologismo em ciência. Demandar uma explicação lógica ou verificação lógica da teoria tende a excluir estados subjetivos do cientista. Esses estados subjetivos, como tais, não podem ser testados por outros cientistas. E é a exigência fundamental de uma teoria científica que ela seja passiva de testes pelos cientistas, não podendo ser comprovada por apenas um cientista. O que Popper propõe com isso é uma separação entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação de teorias científicas. O contexto da descoberta diz respeito ao modo como o cientista chega à formulação de alguma teoria, enquanto o contexto da justificação diz respeito ao modo como essa teoria é apresentada, com suas articulações lógicas, deduções, observações e arranjos metodológicos. Para Popper, não faz sentido perguntar pela origem das teorias, que poderia ser objeto de uma investigação científica pela psicologia empírica. Mas, do ponto de vista da investigação sobre a lógica da pesquisa científica, trata-se de se deter na investigação sobre o contexto da justificação, e com isso analisando como, logicamente, essa teoria pode ser verificada. A recusa a esse psicologismo inclui também uma crítica ao positivismo lógico e sua tentativa de reduzir os conceitos válidos em ciência àqueles que pudessem ser reduzidos a proposições derivadas de dados sensíveis. Mas os dados sensíveis, em última instância, são experiências subjetivas e, portanto, não podem ser testados intersubjetivamente. Uma teoria científica deve ter assegurada sua testabilidade por qualquer observador, o que torna impossível reduzir a verdade de enunciados científicos a convicções subjetivas, como experiências sensoriais. Retomaremos mais adiante o problema da base empírica para Popper. Mas já é possível adiantar aqui que, como enunciados da ciência, os enunciados da base empírica devem ser também passíveis sempre de testes intersubjetivos e sempre ter assegurada sua falsabilidade, o que assegura que não há, em nenhum ponto de uma teoria científica, enunciados definitivos, podendo as provas de qualquer enunciado se estender ao infinito, o que, de fato, na prática científica não se dá, mas veremos na próxima unidade como isso é trabalhado por Popper. Compreender a relação entre enunciados universais e enunciados particulares esclarece a concepção popperiana de teorias. O problema fundamental é que teorias são elaboradas com enunciados universais,
mas enunciados universais atrelados a enunciados singulares. O que cabe aqui é separar adequadamente o que são enunciados particulares e o que são enunciados universais, e como são possíveis as relações entre eles. Toda teoria empírica será dada como uma explicação causal, o que é uma dedução de um enunciado particular a partir de enunciados universais, as leis universais da ciência, e enunciados particulares singulares que dão as condições iniciais. Assim, da relação entre enunciados universais, que são as hipóteses teóricas, lembrando aqui novamente que se nenhum enunciado da ciência pode ser posto como uma verdade necessária, as leis científicas serão sempre hipóteses teóricas. Então, da articulação entre essas hipóteses teóricas, que são enunciados universais, e enunciados particulares aplicáveis a um evento específico, as condições iniciais, deduz-se um terceiro enunciado particular, que é a predição da ciência. Dito de outra forma, tomemos, por exemplo, como uma hipótese teórica inicial. Todo fio de cobre com uma bitola de X milímetros se rompe quando sofre uma carga de mais de 100 quilos. Minhas condições iniciais, um enunciado particular específico, me diz: este é um fio de cobre com X milímetros de diâmetro e ele sofre uma tensão de 150 quilos. Eu tenho, a partir disso, uma predição, uma previsão de um acontecimento que é: esse fio de cobre se romperá, que é também um enunciado particular. As condições iniciais descrevem aquilo que se costuma chamar de causa, e a predição descreve aquilo que se costuma chamar de efeito. Mas Popper atenta para o fato de que é preciso compreender essa noção de causa e efeito em um sentido muito específico, o que significa, por exemplo, recusar um princípio universal de causalidade. Esse princípio de causalidade pode ser tomado de duas maneiras. Em primeiro lugar, pode ser tomado como uma tautologia. Dizer que toda predição pode receber logicamente uma explicação causal é uma tautologia, uma vez que toda predição sempre é atingida a partir de um processo dedutivo, como mostramos. Seria o mesmo que dizer: uma predição pode ser enquadrada em uma dedução porque uma predição é fruto de uma dedução. Em segundo lugar, o princípio de causalidade pode ser tomado como uma tese metafísica. Ou seja, se esse princípio significa a existência de uma lei rígida de causalidade nas coisas nelas mesmas, tem-se aí uma tese metafísica e, portanto, não falseável. Essa distinção é importante. Para Popper, o que separa a ciência da metafísica é o fato de os enunciados da ciência serem todos falseáveis, enquanto os enunciados da metafísica não podem ser jamais falseáveis, o que remete ao problema dos conceitos sem intuição em Kant. Isso leva a algumas leituras que afirmam haver em Popper certo descaso com a metafísica, que de fato não se sustenta. A afirmação de uma, por assim dizer, superioridade da ciência sobre a metafísica cabe ao positivismo lógico. A intenção de Popper não é essa, mas exclusivamente separar de forma clara quais são os registros de cada um desses saberes. Por que então a ciência deve buscar essas explicações causais? É uma decisão metodológica fazer isso. Portanto, ao invés de compreender essa causalidade como tautologia ou como tese metafísica, ela deve ser entendida como uma regra metodológica e, como tal, ela deve ser um acordo entre os cientistas. Essa regra determina que é preciso buscar leis universais e um coerente sistema teórico, descrevendo de forma causal os eventos. Tem-se aqui uma descrição de como essa explicação causal pode se dar, o que nos revela que o que é posto como causa, as condições iniciais, só podem assumir esse aspecto quando postas frente ao enunciado universal, as hipóteses e leis da natureza. O que novamente revela como a teoria impregna a observação, determinando como os dados são observados e enquadrados. Mas, compreender a relação entre os enunciados de uma explicação causal demanda que se estabeleça dois tipos de universalidade. De um lado, temos enunciados de universalidade estrita, enunciados que apontam para uma validade em todo o tempo e espaço, apontando então para um número infinito de elementos no universo, o que Popper chama de enunciados todo. Dizer que todos os homens são mortais significa dizer que todos os homens que já existiram, existem e existirão em qualquer lugar do universo são mortais.
De outro lado, temos a universalidade numérica, enunciados que dizem respeito a um número restrito de elementos no tempo e no espaço. Afirmar, por exemplo, que todos os corvos agora presentes no Zoológico de São Paulo são pretos é um enunciado desse tipo. Como eles descrevem um conjunto restrito de elementos, basta se dirigir a esses elementos e verificar a validade dessa asserção. Logicamente, o que Popper mostra é que os enunciados de universalidade numérica são, de fato, conjunções de enunciados particulares. Do ponto de vista lógico, essa separação entre esses dois tipos de enunciados universais é importante porque, do ponto de vista da lógica formalizada, eles se apresentam da mesma maneira. Eles são postos como enunciados universais da mesma forma. No entanto, esse tipo de distinção que o Popper vai apresentar aqui escapa a essa formulação que a lógica formal, pelo menos a lógica formal que ele tinha em mãos, coloca. Então, agora eu posso entender que essa universalidade numérica se reduz ou é, na verdade, da forma de uma conjunção de enunciados particulares. Para que eu venha verificar se realmente o enunciado todos os corvos presentes nesse momento no Zoológico de São Paulo são pretos, se essa asserção é verdade, basta que eu vá ao Zoológico de São Paulo, olhe lá tudo que é corvo e verifique se eles são pretos ou não. Eu tenho um universo limitado de objetos a verificar nesse caso. Uma teoria que não toma separação entre esses dois tipos de universalidade pode superar o problema da indução, pela própria definição desses enunciados. Ou seja, se há uma maneira de eu considerar que a indução é possível, ou seja, uma passagem entre de enunciados particulares para enunciados universais, é nessa universalidade numérica. Mas isso não resolve o problema da indução em ciência, uma vez que os enunciados científicos são sempre enunciados universais estritos, ou seja, enunciados universais todos, e, portanto, se estendem a um número infinito de elementos, o que torna sua verificação impossível. Importante aqui é notar uma assimetria entre verificação e falsibilidade. Os enunciados de universalidade estrita não podem ser verificados, o que exigiria que eu conferisse todos os elementos presentes no universo. Mas isso não significa que eles não possam ser falseados. Pelo contrário, eles podem ser falseados pelos enunciados particulares deles inferidos. Ou seja, quando eu afirmo que todos os homens são mortais, para que eu pudesse verificar a verdade desse enunciado, seria preciso que eu verificasse, eu constatasse cada um dos elementos que cabem na categoria homem e verificasse se eles têm um atributo de ser mortal, o que é absolutamente impossível. No entanto, falsear o enunciado universal todos os cisnes são brancos exige exclusivamente que eu observe um cisne que não seja branco. Separar enunciados particulares de enunciados universais exige uma separação entre nomes individuais e nomes universais. Tal separação, em primeiro lugar, poderia afirmar que os nomes ou conceitos particulares são definíveis por nomes próprios, enquanto os nomes ou conceitos universais seriam definíveis sem o uso de nomes próprios. Como se dão esses termos? Aprendemos o uso de nomes universais pelo uso que fazemos de nomes individuais. Nomes ou conceitos individuais podem ser não apenas nomes de elementos, mas também nomes de classes de elementos, e podem representar conceitos universais não somente frente à relação entre elementos e uma classe de elementos, mas na relação entre uma classe de elementos e uma subclasse. Por isso, o mesmo termo pode ser empregado tanto como nome de classes individuais como nome de classes universais, a depender da intenção. Assim, é pelo uso e relação entre nomes universais e nomes individuais que aprendemos a distinção entre eles. Essa distinção é importante porque, para Popper, ser um enunciado estrito significa apresentar somente nomes universais nesse enunciado. Isso nos leva à separação entre dois enunciados estritos: os enunciados estritamente universais, enunciados todo, e enunciados estritamente existenciais, enunciados A. Os dois apresentam apenas nomes universais, mas o enunciado existencial é uma negação do enunciado estritamente universal. Afirmar: não é verdade que tudo que é cisne é branco, é o mesmo que afirmar: existe, pelo menos algo, que é cisne e não é branco.
ou seja, a negação de um enunciado todo, certo? Para todos os elementos X, essa propriedade é válida. A negação desse enunciado é: existe um elemento que é X e por qual essa propriedade não é válida. Por que isso é importante? Sendo as leis da ciência enunciados estritamente universais, elas têm sempre um caráter restritivo, de proibição, e por isso são falseáveis. Basta que se observe um caso em que ocorre o evento proibido pela lei. Há novamente aqui uma dualidade que precisa ser compreendida. Os enunciados estritamente existenciais não podem ser contraditos por enunciados singulares, apenas por enunciados universais. Ou seja, eles escapam ao falseamento por enunciados singulares e só podem ser utilizados em uma teoria se respaldados por enunciados estritamente universais, sendo então elaborados de maneira a poderem ser submetidos à prova. A universalidade dos enunciados estritamente existenciais impede que eles sejam falseáveis, enquanto a universalidade dos enunciados estritamente universais impede que eles sejam verificáveis, pois nos dois casos seria necessária uma inspeção dos infinitos elementos do universo. Mas ambos são empiricamente decisíveis, ou seja, uma observação pode verificar um enunciado existencial ou falsear um enunciado universal. Os sistemas teóricos devem ser constantemente e rigorosamente submetidos a testes empíricos. E isso só é possível quando esses sistemas se encontram acabados, ou seja, formalmente bem constituídos. Se os sistemas teóricos devem ser assim submetidos a testes, é preciso impor uma restrição. É preciso que se impeça a introdução de novos pressupostos, de forma que a introdução desses novos pressupostos seja tomada como uma revisão completa do sistema teórico. Permitir a introdução de novas hipóteses para salvar o sistema teórico significa fazer o sistema escapar à falseabilidade. Assim, toda introdução de novas hipóteses deve ser sempre considerada como uma completa reinterpretação do sistema. Um tal sistema teórico deve ser feito como um sistema axiomatizado, ou seja, um sistema que deixa claro quais são os pressupostos, os axiomas, assegurando assim o seu rigor. Portanto, é preciso que haja regras ou condições gerais para o estabelecimento desses axiomas. Os axiomas devem ser, em primeiro lugar, livres de contradição, ou seja, eles não podem ser contraditórios entre si. Eu não posso ter como dois axiomas do mesmo sistema teórico, por exemplo, o enunciado A e o enunciado não A. Em segundo lugar, os axiomas devem ser independentes, ou seja, um axioma não pode ser deduzido de outro enunciado. Claro, se eu estou estabelecendo um enunciado como um axioma, eu estou dizendo que é a partir dele que todos os outros enunciados do meu sistema teórico serão deduzidos. Então não faz sentido que ele seja deduzido de um outro enunciado, nem que ele seja deduzido de outro axioma. Os axiomas devem ser também suficientes, ou seja, a partir deles deve ser possível deduzir todos os enunciados da teoria. E por último, os axiomas devem ser sempre necessários, isso é, eles não devem conter partes irrelevantes para o sistema teórico. Há, no entanto, duas maneiras de se interpretar um sistema axiomático, e isso é importante para compreender a especificidade da formulação de Popper. Por um lado, os axiomas podem ser tomados como convenções. Nesse caso, os axiomas determinam o que pode ou não ser dito no sistema, ou seja, quais os estados de coisas que cabem ou não ao sistema teórico. Assim, os enunciados axiomas são tomados como funções enunciados. Enunciados que possuem um lugar aberto a ser preenchido somente pelos estados de coisas que tornam os enunciados verdadeiros. O que se determina então é um modelo, ou seja, um conjunto de estados de coisas no mundo que fazem verdadeiros os enunciados da ciência. E todo o resto que torna esses axiomas falsos é deixado fora do sistema teórico. Assim, restringe-se o universo a um estado de coisas que tornam esses axiomas sempre verdadeiros. E observando as regras de dedução lógica, o que se tem é um sistema composto de enunciados analíticos, nunca falseáveis, o que contraria o princípio de demarcação da ciência proposto por Popper. Por outro lado, a solução de Popper é tomar os axiomas como hipóteses. Nesse caso, os enunciados axiomas serão também falseáveis e, portanto, passíveis de serem abandonados,
o que claramente exigirá uma reformulação completa do sistema. Mas, dado que os enunciados universais contêm nomes universais, e uma definição ostensiva desses nomes só pode me dar nomes individuais, tem-se como característica que nomes universais aparecerão nos axiomas, mas eles aparecerão não definidos. Isso exige que se evite interpretá-los como convenções, e, portanto, é preciso que o método assegure que eles não sejam interpretados desse modo. Essas distinções permitem que se estabeleça uma diferença entre níveis de universalidade de uma teoria. Os enunciados de universalidade mais elevada são os axiomas, dos quais se deduzem os enunciados empíricos de níveis mais altos, as hipóteses da ciência, até se chegar aos enunciados de nível mais baixo de universalidade, os quais podem permitir o falseamento de enunciados empíricos de níveis mais elevados de universalidade, mas continuam sendo também hipóteses, o que permite assegurar o caráter hipotético de todo o sistema. Compreender claramente os níveis de universalidade de uma teoria permite que se compreenda bem qual hipótese está sendo falseada em um determinado enunciado singular, salvaguardando as partes do sistema que são independentes dessa hipótese. Até a próxima unidade.